Começando mais um podcast, o episódio do Melhor de Três, que procura integrar branding, growth e vendas e mostrar que a melhor sinergia entre essas alavancas fará o seu negócio, a sua empresa crescer cada vez mais. Estamos aqui mais um episódio com meus amigos. Vamos lá, Paulinho? Vamos! Paulo Razeira, eu estou aqui representando a parte do branding, nesse trio nosso aqui. Meu negócio é ajudar as empresas a fortalecerem marcas, gerando resultado. As duas coisas sempre têm que vir juntas. A gente sempre bate muito nessa tecla e vai continuar batendo muito nessa tecla, porque afinal de contas é isso que nós três buscamos nas nossas rotinas, né? Entregar resultado. Costumo falar também que eu sou ali um mix de nutricionista com personal trainer de marcas. Sempre falo isso, né? Porque nutricionista, porque primeiro a gente tem que preparar a marca por dentro, deixar ela forte, saudável por dentro. E personal trainer, porque a gente precisa deixar ela forte por fora também, né? Para a parte externa, né? Quando a gente fala por dentro, é ali na cabeça da equipe, na cabeça de todo mundo que representa a marca. E da porta para fora, na cabeça dos clientes, na cabeça de toda a sociedade, a marca tem que estar forte também. Então, para nós, é dessa maneira que faz sentido. As marcas têm que ser saudáveis, de vida longa, né? Muito Pula para você. Acho que eu preciso arrumar uma analogia como essa também, Nicole. Muito boa, né? Mas eu sou o cara do Growth, né? Growth Marketing. Eu trabalho com alavancas para o crescimento do seu negócio. No final do dia, eu sei que o empresário quer vender, né? É chegar até ele e vender. Mas eu faço todo o trabalho pós o branding aqui, para que essa marca seja altamente exposta, a gente cria uma oferta de valor para esse público-alvo da empresa e a gente ajude essa empresa então a crescer através de mais resultados, melhor performance e vendas. E aí é com ele. É isso aí. Vocês fazem o meio de campo, preparam o ataque para eu entrar e só cabecear, né? Isso. Tá fácil, hein? Como se fosse fácil, Faz a né? parte fácil. Fazendo também a minha analogia, eu gosto muito de dizer, viu, Razeira, que vendas é o fim, gestão comercial é o meio. Eu preciso ajustar isso também, viu, Paulo, meu irmão? Porque vendas é o fim, gestão comercial é o meio, o brand e o growth é o começo de tudo, não é? E como vocês comentaram, eu estou no fim dessa história toda para justamente converter as oportunidades que o brand constrói através de planejamento, estratégia, e o grupo vai lá executar, laçando os camaradas, né, ou provocando que eles tenham interesse em comprar. Super importante tudo isso aqui. E é super importante também você que é empresário e confia nesses 3 pilares como alavancas do seu negócio, está com a gente. Porque o conteúdo aqui é sempre muito personalizado, eu poderia dizer assim. A gente não vai ficar aqui te falando que tem uma fórmula simples para você conseguir ter bons resultados de venda, mas você vai conseguir, com a gente, entender que trabalho árduo, continuidade, perseverança e, principalmente, esse foco nos 3 pilares vão fazer você ter melhores resultados, tá? Então, se você acredita nisso, o seu lugar é aqui com a gente no Melhor de 3. Nós somos oportunamente o Melhor de 3 nesse momento, né? Esses 3 pilares formam o Melhor de 3. Muito bom. Vamos abrir, então, para começar nosso bate-papo, se é que ele não começou ainda. E hoje a gente vai falar sobre isso que está acontecendo aqui. Podcast. Por que a gente escolheu mesmo esse tema aqui? Eu me lembro que eu fui convencido rapidamente a falar sobre isso. Eu falei, Eu quase montei uma enquete no grupo lá para ver se eu e ele já votavam e você não tinha outra opção, né? Mas... eu vou parar de ser contraditório, tá? Quando vocês proporem o tema, eu vou parar de ser contraditório. Mas o tema é esse, podcast. Podcast. Fala aí, Paulinho, você que procurou
as informações e acabou convencendo rapidamente a gente a falar sobre isso. Eu acho que é importante mesmo. Faz sentido a gente falar, inclusive, sobre branding growth e vendas olhando o podcast, principalmente porque esse foi o canal de mídia nas últimas pesquisas de Nielsen, Data Report e outras empresas aí que apontaram que é a mídia queridinha de 2024, é aquela que vai mais ter repercussão, resultado e está mostrando aí crescimento, inclusive em publicidade nela. Então, acho que vale a pena a gente começar a trabalhar essa questão do podcast, mostrar até porque nós criamos esse podcast, tem os mesmos objetivos aí também, né? Você sabe que eu não tinha nem clareza disso, né? Foi quando você propôs o tema que eu falei, faz todo sentido agora. E eu falo que o meu rei é sempre vanguardista nessas coisas, né? Quando as coisas estão acontecendo, ele já havia pensado nisso e a gente já começou. Falei, ainda brinquei lá no nosso grupo, né? Dizendo que a gente está na crista da onda de novo devido a isso aqui. Mas sabe o que eu fiquei pensando? Eu falei assim, puxa, quantos negócios eu atendo como consultoria que ele já deveria ter um podcast? E quantos desses negócios vai ser fácil eu conseguir convencer? Porque tem um trabalho de convencimento, talvez, para fazer, né? Não é convencimento, é a provocação. Vou mudar aqui. A provocação daquela empresa falar, a gente pode ter um podcast mesmo. A gente deve ter um podcast. No de vocês, são muito que vocês concluem que vocês conseguiriam propor um podcast com facilidade para iniciar? Eu acho que sim, e alguns pontos aí são no próprio produção de conteúdo mais autoral, o cliente tem dificuldade. Aquela produção de não conteúdo... é todo mundo que está preparado para isso e tem que entender, né? Então, ele tem a dificuldade de fazer um conteúdo mais autoral, que vem dele, que vem da essência, que talvez é porque ele não tenha um branding profundo, bem estruturado, porque ele não sabe muito bem o que comunicar. Agora, conteúdo é a cola social, é aquela que vai fazer com que o público se interesse por você e grude em você e fala assim, faz sentido o que esses caras estão falando aí e faz sentido para mim e eu passo então a conseguir educar melhor o meu cliente. Se eu fosse usar um termo técnico, a partir do conteúdo eu consigo controlar uma narrativa para levar esse meu cliente até tomar a decisão de comprar de mim. Então, o primeiro ponto é esse. Segundo é que produzir conteúdo e buscar resultado de conteúdo é um jogo de médio e longo prazo também. Não é um jogo que você começa a produzir e espera um resultado imediato e tudo vai funcionar e eu passo a vender. É um jogo diferente desse jogo que o empresário imediatista tem. E achar que o resultado vem novamente nesse curtíssimo prazo. Porque nem é curto. Porque no jogo dos negócios, o curto prazo é pelo menos trabalhar 1 ano aí numa ação para ver resultado. Né? E o empresário, muitas vezes, ele quer o curtíssimo prazo. Se em 3 meses não deu resultado, ele acha que está tudo errado, ele vai partir para outra. Né? Eu criei um gráfico baseado nisso, que tem a ver com as tentativas do empresário. Né? Ele faz uma tentativa, morre, fica ali chateado, faz outra tentativa, morre, fica chateado, porque ele não entende que quando não dá certo no jogo do digital, é que ele está aprendendo. Então, esse investimento que ele fez, que ele acha que é custo-despesa, na verdade é um investimento, porque ele está aprendendo. Ele teria que ir em algum lugar para aprender sobre isso. Ele está fazendo o teste ali, analisando, investindo e aprendendo para buscar o resultado no médio e longo prazo. A gente percebe uma coisa também, né, quando a gente fala nesse formato podcast, né? Eu sempre bato naquela tecla, de novo, sendo até repetitivo, mas é uma obrigação minha ser repetitiva nesse assunto. Quando a gente fala de branding, de construção de marca, essa questão que você falou de olhar longo prazo, de fazer uma construção e não achar que vai plantar hoje para colher amanhã e vai plantar depois de amanhã para colher no final de semana, óbvio que não é dessa maneira. Quando a gente encara nessa visão de uma construção de longo prazo, o branding faz todo sentido você utilizar podcast, porque a gente sempre fala muito essa questão de autenticidade, de ser genuíno, dessas conexões emocionais. E olha só como a gente tem essa possibilidade de aprofundar a discussão, de ser pessoal, né? De dar essa humanizada na marca
e fazer com que um conteúdo que tenha a ver com aquela marca, tenha a ver com aquela empresa, com seus produtos e seus serviços, seja embalado de uma maneira diferente através de podcast, através desse formato, né, dessa plataforma de podcast, e que fique num formato que é mais digerível até pelo consumidor, né? Pelo público-alvo daquela marca, daquela empresa. Fica muito mais fácil, até porque, pelas características próprias de podcast, primeiro você pode consumir em qualquer lugar, né? Só o fato de você poder consumir em qualquer lugar... A gente estava até conversando um pouco sobre isso antes, né? Você consome... De repente, na academia, enquanto está correndo, você está caminhando, você está viajando. Eu adoro, por exemplo, entre N situações aí, eu substituí música, digamos assim, por podcast já faz um bom tempo. Eu também costumo viajar ouvindo livro ou podcast. E é um companheiro de viagem. É isso aí. É interessante isso. Quando eu vou viajar, é uma latinha de Red Bull e um podcast ligado, eu rendo 500 quilômetros a mais tranquilamente, assim, sem dar sono. Então, essa proximidade com o público-alvo, né, essa autenticidade, você poder aprofundar assuntos, discutir assuntos de uma maneira mais pessoal e um pouquinho olhar o que está por trás da marca, eu acho que é uma das características que faz com que o podcast seja tão atrativo. Perfeito. E aí, o Paulo, deixa eu pegar uma parte do teu raciocínio ali, Paulo, tentar pegar para fazer a pergunta inicial nossa aqui. Bom, a gente sabe que muitos empresários, como nós, eu gosto muito de dizer sobre isso, né? Como nós provavelmente já fizemos no nosso negócio, ele torna o negócio dele um laboratório. Então, eu digo que ele torna... Eu falava sempre isso, mas não entendia muito bem por que ele fazia isso aí. E eu passei a entender que ele torna a empresa dele um laboratório, ou seja, ele começa a testar coisas na empresa quando ele não é estratégico e é tático. Porque se ele for estratégico, o que ele está testando faz parte de uma estratégia e aí ele vai aprender com aquilo para fazer melhor. Perfeito. Daí em diante. Perfeito. Quando ele é tático, ele faz... Não dá certo, porque é difícil dar certo. Não está ligado ao estratégico. Não está ligado ao estratégico, ele destrói tudo e vai fazer tudo novamente a partir do zero. Ele não entendeu que aquela primeira camada era aprendizado. Perfeito. Ele precisava só dar uma ajustada, fazer de novo, ajustar, fazer de novo, porque faz parte da estratégia. E aí, ficou muito claro para mim, quando a gente convencionou o tema, que o podcast tem que fazer parte de uma estratégia. Certo? E por quê? Fazer parte dessa estratégia. Porque o podcast faz parte dessa estratégia da empresa ter comunicação, publicidade e atração. Por quê? Posso colocar um ponto a respeito disso? Eu acho assim, se a gente for pensar realidade relativamente recente de marcas, de comunicação, de publicidade, de área de negócios, a gente tem, por exemplo, mídias sociais, que é essa plataforma própria das marcas, onde elas têm o seu espaço, gratuito, inclusive, para elas se apresentarem, para elas gerarem conteúdo delas e tudo mais. Na verdade, eu enxergo o podcast até como uma evolução disso, ou um refinamento disso. Então, ao invés de apenas as marcas terem a sua plataforma, o seu espaço, o seu canal ali para você utilizar, o podcast é um formato que vai ocupar esses canais. Então, é uma maneira de você gerar o seu conteúdo, de novo, com profundidade, né, ligado com os atributos da sua marca. É claro que você tem que fazer toda essa construção alinhada, vou puxar para a minha área aqui, alinhada com o posicionamento da sua marca, a sua identidade, a sua linguagem, tudo que tem a ver com a maneira que aquela marca já se expressa, aquela marca já se apresenta. E você embala isso num formato podcast que gera essa conexão, que gera essa intimidade, essa proximidade, e você não apenas tem os seus canais ali de mídias sociais, você agora tem algo para preencher esses canais, digamos assim. Né? Então eu estou enxergando quase que como um passo quase que natural das marcas terem cada vez mais o seu próprio espaço e ocuparem com qualidade, porque se a gente for ver mídias sociais, na boa, né? A gente vai ver mídias sociais por aí que as marcas apenas ocupam. Né? Lota de conteúdo ali que você vai... Panfletagem. Você vai olhar o conteúdo, não necessariamente
Às vezes ele nem tem a ver com a marca, às vezes só está replicando, está dando uma de papagaio, está falando aquilo que o concorrente dele fala também, ele acha que ele está ocupando bem aquele espaço. E podcast eu acho que é uma maneira de ocupar com qualidade esse espaço de comunicação, né? Ó, se a gente pegar um recorte do que você falou e entender assim, as pesquisas mostraram então que as pessoas estão consumindo mais podcast, às vezes determinados públicos, que as próprias redes sociais. Mas o podcast ele tem formatos. Então o primeiro formato dele é a gravação completa e o segundo formato dele é a distribuição de pequenas pílulas, que são os cortes, para atrair as pessoas com alguns momentos do podcast que causam impacto, que tem a frase de impacto, para atrair para o conteúdo completo. Esses cortes são então distribuídos nas redes sociais. E as redes sociais, então, são alimentadas e retroalimentadas por outro produto original chamado podcast, que não é feito exatamente naquele ambiente da própria rede social, naquele formato original da própria rede social. Então faz sentido porque a partir desse momento que você entrega esse conteúdo, que, como o Paulinho disse, ele é muito mais autêntico, ele de alguma forma mostra reflexões na construção desse conteúdo. Quando ele traz convidados, ele traz a perspectiva de outra pessoa sobre um mesmo tema ou uma história, e histórias conectam muito. Quando eu começo a trabalhar com esse conteúdo que faz sentido para o público e eu uso a distribuição em diversos outros canais para isso, eu passo a construir algo de muito valor para o público. Onde o público quer, então, voltar para ver o próximo episódio. Como é que continua essa história? Porque a ideia de episódios, temporadas, como das séries televisivas, é justamente isso. Qual é o gancho para a gente fazer com que a pessoa volte no próximo episódio e queira continuar esse bate-papo sobre isso? É porque o conteúdo foi muito bom. Porque faz sentido e tem algo a mais que eu vou conectar e aprender. E quando eu busco redes sociais, eu busco ela para me entreter, eu busco ela para ocupar um tempo vago, né? Muita gente está com esse tempo vago, eu pelo menos não, nós aqui pelo menos temos esse tempo todo, né? E elas buscam para se informar. Então, quando elas chegam até as redes sociais, elas veem esses cortes, voltam para o conteúdo mais denso. Então faz muito sentido. De uma maneira simplificada, né? Quando você está falando, eu estou pensando assim, uma empresa, um negócio tem 4 coisas para vender, né? Que pode vender. O produto ou o serviço, né? Um bem, algo tangível, ou um serviço, algo intangível. Mas, muitas vezes, ele esquece que ele tem que vender a imagem e a ideia dele. A proposta de valor e o que estampa aquela proposta de valor, né? Como se fosse uma espécie de missão. O que a gente faz para entregar essas coisas? E fez total sentido para mim quando eu pensei, o podcast é o lugar de vender a ideia e a imagem, não é? Não é para ir lá ficar oferecendo produto. Porque vocês estavam falando, eu estava pensando aqui, quantos empresários que eu conheço que vão ficar tentando fazer o podcast, ou tentando pensar num formato de podcast para fazer venda do produto ou do serviço. E isso não é a ideia. E aí eu me conectei com outro pensamento, que em algum lugar eu preciso resgatar isso, em algum lugar eu vi que todo mundo é nosso cliente. Necessariamente não é meu cliente quem comprou de mim. Quem não compra de mim é meu cliente justamente porque alguém pode comprar minha ideia e minha imagem e não comprar meu produto e meu serviço. Ele se torna uma espécie de assinante quando ele compra o meu produto ou serviço. É como se ele falasse, agora você entrou na minha carteira de clientes e eu quero vender para você mais vezes. Mas se você está por aí, eu posso tentar te vender a minha ideia ou a minha imagem. Então, o podcast vai ser feito necessariamente para vender para clientes pela primeira vez. Perfeito. Né? Para fazer uma primeira venda, talvez, e muito provavelmente de ideia e valor. E aí vai fazer o que o camarada fala, vou assistir esse cara de novo, vou assistir esse pessoal outra vez, ele está falando coisas interessantes. E pode ser que em algum momento ele compre, e pode ser até que em algum momento ele indique. Ele nunca compre de você, mas ele indique. É isso aí. A gente foi pensar novamente nesse formato de podcast, uma coisa que dá para aprofundar muito, pelo fato de ter esse espaço, de você criar essa conexão mais aprofundada, é justamente essa formação dessa autoridade da marca, através de quem está representando a marca
que são as pessoas que estão ali no podcast, né? Se for pensar, a gente até conversou sobre isso no episódio que a gente falou sobre influenciadores, os influenciadores corporativos, né? As pessoas que representam a própria marca, aquela marca que é dessa pessoa, ou essa pessoa trabalha para aquela marca, enfim. Mas se a pessoa tem autoridade, se tem conteúdo realmente, se não fica só naquele conteúdo raso, o podcast é perfeito para essas pessoas. Essas pessoas que têm o que dizer, sabe? E que têm um conteúdo que interesse para as outras pessoas. Então, talvez podcast não seja para todo mundo. E tudo bem. Sabe? Não é nenhum problema a gente assumir e falar, poxa, eu tenho um nível de profundidade na minha área aqui, que eu sou muito especialista nisso aqui que eu faço. Mas, às vezes, isso aqui que eu faço, quantas pessoas se interessariam por entender bastidores, entender o universo, tudo disso aqui que eu faço? Eu diria até que todo mundo é especialista em alguma coisa. E se for procurar bem, ele vai encontrar algum conteúdo que seja interessante para alguém. A questão é realmente, de novo, embalar isso, né? Fazer com que se torne algo interessante para quem estiver assistindo. Então, por isso que eu preciso ter uma boa estratégia definida, e toda estratégia tem que ter um objetivo. Não existe estratégia sem um objetivo. Porque o objetivo me leva à direção que a estratégia me dá. E medir, né, Paulo? Medir. Se eu tenho um objetivo, eu estou medindo. Estou medindo. Estou caminhando a qual velocidade isso está me aproximando. O objetivo é o meu destino. A estratégia é a minha direção para chegar lá e os passos que eu dou. São as táticas. O podcast precisa ter a mesma coisa. Mas se eu pensar, e aí eu vou tentar dizer a mesma coisa que você disse, mas achando que talvez existam até aqueles que não têm algo para dizer, mas poderiam dizer e não sabem. Porque eu acredito muito que a minha grande missão como dono do negócio é ensinar o meu consumidor a comprar de mim. Ele não sabe comprar de mim. Eu estou tão imbuído ali do que eu faço tecnicamente ou do meu produto físico, que eu sei o que ele faz, que muitas vezes eu não acho que o meu cliente sabe e ele não sabe. Então vamos pegar um universo de embalagens em geral. Que essas embalagens podem ser utilizadas, por exemplo, em momento de Páscoa é um tipo de produto, em momento de Natal é um tipo de produto, em momento de festa junina é um tipo de produto. Então, o setor desse tipo de embalagens, né, de descartáveis, esses produtos, ele tem algo que poderia ser criado um podcast para isso? Talvez não um podcast padrão como esse, que é um MesaCast, né? Uhum. Que é um podcast de mesa. Mas será que num balcão onde uma pessoa, uma senhora, um artesão utilizasse aquelas embalagens e na época da Páscoa utilizassem esses elementos e produzissem ovo de Páscoa, ou que produzisse no Natal vários elementos com esses produtos descartáveis em embalagem para o Natal? Será que você não cria? Aí eu me remeto, Paulinho, ao conteúdo lá atrás daquele velho livro de receita da tia Benta, dona Benta, que produziram lá atrás, ou outras empresas que lá atrás, há 200 anos atrás, produziam algum tipo de conteúdo impresso já, porque eles mostravam que, para esse público, eu tenho algo a dizer e ensinar como uso final daquilo que eu vendo, que é ensinar o meu cliente a comprar de mim. Então, quando nós estamos aqui falando sobre algo que a gente conhece, domina, está aí juntos há 100 anos fazendo, né? Mais de 30 anos cada um fazendo a mesma coisa, a gente está mostrando que a gente sabe e tá te dando um caminho para você fazer. Você tem duas opções. Você pode aprender e fazer sozinho, ou você pode aprender e falar assim, esses caras aí podem me contratar para fazer para mim. Ou um terceiro, qualquer um outro, posso contratar para fazer. Então, essa controle de narrativa, direcionamento para... No final de tudo, a gente está fazendo uma oferta subliminar. A gente está fazendo uma oferta subliminar. Se eu fizesse um podcast sobre descartáveis, embalagens, eu estou fazendo uma oferta subliminar. Necessariamente eu não vou comprar de você, mas se você está ali me ensinando passo a passo, a sua marca vai ficar muito mais retida na minha mente. Então, não sei se isso faz sentido. Quando o Razeira estava falando, eu estava pensando aqui, né? Eu acho que todo mundo pode fazer. Todo negócio
consegue fazer, né? E aí, quando eu estava pensando, falei, pô, todo negócio pode fazer, todo negócio tem uma história para contar, tem uma receita para dar, tem um cliente que tem um momento emocional ali da compra ou da não compra. Todo negócio dá para fazer. Eu acho que o empresário, o dono do médio e pequeno negócio, ele não pode ficar preso a formatos. Talvez seja isso que seja o grande objetivo. Fala assim, ó, pô, mas eu tenho que fazer todo dia, eu vou ter que fazer toda semana. Eu vou ter que entrevistar. Tem que ser 1 hora. Vai ter que ser numa mesa, vai ter que ser... Você precisa ocupar esse espaço. Porque se você não ocupar, ele vai ficar ali. E tem mais uma coisa que eu vim para cá refletindo sobre isso. Eu não me lembro se foi no livro Hábitos Atômicos ou se foi no Hiperfoco. Que eu li um negócio que foi provocante para mim. Todo sucesso tem um grau de acaso. Putz, isso foi um soco no meu estômago, sabe? Eu falei, putz, eu achava mesmo, e eu até agora estou nesse dilema que se eu fizer tudo certo, eu vou ter resultado. E desses 2 livros provoca o seguinte, ó, fazer tudo certo é o que te deixa preparado para esse ingrediente do acaso. Você precisa estar bem... Em movimento. Se movimentando, fazendo com qualidade, que a oportunidade vai aparecer. É como se fosse aquela velha expressão lá, né? Quando o aluno está pronto, o professor aparece. Não é? Isso aí. Então, faz tudo certo. Isso vai garantir sucesso, resultado? Não sei. Mas, se você não fizer, seguramente você não vai ter resultado. O acaso sozinho não vai te provocar resultado. Mas faz tudo certo, esteja pronto para quando aparecer a oportunidade você poder capturar. Então, o podcast é bem um lance desse. Pô, ocupa o espaço, esteja lá. Pode ser que o seu podcast fale com poucas pessoas do teu ecossistema ali, ou do teu universo de potenciais clientes e clientes, mas pode ser que ele se torne alguma coisa fora do comum que você não tinha nem imaginado. Mas você tem que ter, então, um bom objetivo, estratégia, fazer um bom plano, elaborar um bom plano, e você precisa entender que podcast também é um jogo de médio e longo prazo. Sem dúvida. Porque se eu não planejar a produção dele, o formato dele, e depois eu não planejar a distribuição dele, porque não adianta achar que eu produzo e se ele for bem distribuído, as pessoas vão encontrar. E se eu não analisar os resultados por trás de cada episódio, de cada corte, e se eu não entender que isso pode ser alterado ao longo desse plano, simplesmente eu paro no meio do caminho. Eu considero que, poxa, eu fiz 3 meses e não deu certo fazendo toda semana. Poxa, 3 meses toda semana eu fiz 12 episódios e não deu certo. Distribuiu mal. Produziu mal. E esperou um resultado de curtíssimo prazo. Só vai dar resultado para nós aqui. É porque não deu certo, né? O que eu tenho que fazer? O podcast é certo. É isso aí. Como ele foi feito que precisa ser avaliado. Né? Ele é a mídia que vai ser mais assistida, escutada nesse ano 2024 pelas pessoas que têm smartphone e pelo YouTube, né? Como eu comentei com vocês, o crescimento do YouTube na TV. As pessoas estão cada vez mais assistindo o YouTube na TV. Razeira, se eu só pegar um gancho aqui, vai lá. O Paulo falou, né? O podcast é um negócio de médio e longo prazo. A gente fala que o nosso negócio, o melhor de 3 é um negócio de médio e longo prazo. E a gente precisa lembrar, né? Todos os negócios são de médio e longo prazo. Sim. Não existe um negócio rápido e o empresário, talvez mais imaturo, ele acredita que o negócio dele vai produzir resultados instantâneos, né? É muito, muito engraçado isso. Eu acho que eu já comentei em um dos episódios anteriores, uma empresa que a gente contratou um vendedor e um dos sócios reclamou no 2º mês que o vendedor estava dando prejuízo. Então, a gente estava fazendo expansão de mercado e a gente contratou um vendedor com um plano de viabilidade de 8 meses. Olha só, em 8 meses o cara ia começar a dar resultado. E eu acho que o sócio se esqueceu e no 2º mês ele falou, pô, mas o cara está dando prejuízo ainda. Falou, o cara está no 2º mês, cara. Se ele desse lucro no 2º mês, a gente não colocava a gente colocava 10 vendedores. É fácil, né? Então, esse lance de... um negócio é de médio e longo prazo.
né? A gente precisa se lembrar disso o tempo inteiro, né? Você vai ter que reconstruir, empilhar. Posso colocar uma coisa a respeito disso? Você puxou um gancho aí de televisão, né? E até de novo conectando com essa história de longo prazo. Uma das bases de publicidade é frequência. Né? Você tem que buscar audiência, você tem que ter a frequência. Né? Você tem que ser constante, repetitivo, ficar batendo aquela mesma tecla. Médio e longo prazo fazendo, exatamente. Né? Não é médio e longo prazo deixando agindo, né? A questão é assim, podcast é exatamente isso. Podcast tem essa... Porque assim, o que diferencia uma live de um podcast, né? Uma live, de repente, é um episódio, é um evento que você faz e acabou. De repente, até você experimenta através de uma live, gostou do formato, embala como podcast e transforma em uma sequência, em uma frequência. E aí você falou de televisão, eu fiquei lembrando, pô, caramba, podcast é como se fosse a novela, né? Aquilo que você fica esperando o próximo episódio, você se conecta com os atores, entre aspas, e você fica esperando a sequência daquela história, porque é uma história sendo contada através de pequenos episódios ao longo do tempo. E uma característica que diferencia muito o formato podcast de outros programas de televisão é porque é muito mais acessível, muito mais democrático, muito mais fácil, muito mais barato de se produzir um podcast. Olha só essa estrutura que a gente tem. Que empresa que não poderia ter uma estrutura dessa, alugar uma estrutura como essa, montar uma estrutura como essa e começar a produzir o seu conteúdo, né? Então você tem essa frequência, você tem algo que é constante, você é coerente ao longo do tempo, sempre construindo a sua marca, né, com aquela coerência, mas o podcast permite isso, que você seja repetitivo, mas continuando essa história sendo contada ao longo do tempo para ter o resultado lá na frente, né? Ontem eu tava vendo, a gente depois que falou sobre isso, eu falei, deixa eu dar uma fuçada aqui e vi um corte de um podcast de um camarada que estava falando justamente isso aí, Mazeira. Ele dizendo, o podcast vai criar falas como se fosse a sua autoralidade, não é? Você tem expressões que você usa e você começa a usar, que a tua audiência já começa a esperar. Daqui a pouco ele vai falar aquilo, daqui a pouco ele vai falar isso, como se fosse uma novela mesmo. Sim. A fala do personagem o na bordão. novela, o bordão do personagem na novela. E ele estava dizendo uma outra coisa que me chamou bastante atenção. Ele falou, quando você está num podcast, e eu estou comentando pra gente aqui, tá? Ele falou, fique atento às caras e bocas. Mesmo quando você não está falando. Olha o Paulo fazendo um aqui que pode ser utilizado. Eu sou muito expressivo. Que pode ser utilizado. Ele falou, porque depois você pode aproveitar isso para um outro contexto. Não é? Aquelas caras e bocas que a gente faz, aqueles gestuais que a gente faz, que pode ser unido, pode ser juntado com um corte, ou até aparecer quando um de nós está falando. Né? Quer dizer, vai aparecer minha cara e boca quando o Paulo está falando alguma coisa. E ali a gente está se comunicando com muita potência para a audiência, né? A audiência está olhando e está falando assim, caramba, olha como o Eli ficou interessado naquilo, olha como o Eli teve um gestual bem diferente naquilo lá. Então tem várias oportunidades da empresa usar isso aí. É um lugar democrático para caramba, né? Porque é barato, acessível, né? E olha que a gente está na baita estrutura aqui, né? Mas isso aí dá para fazer numa mesa com 2, 3 celulares lá. Um celular, talvez, né? E resolver o problema, e qualquer um realmente pode fazer. Mas eu vejo que muitos que olharam o podcast como essa onda que veio nos últimos anos e cresceu, eles ou copiaram erroneamente um modelo, porque eles só ficaram olhando o formato, ou também entenderam como esse modelo uma estratégia de outro errada. Então, assim, expectativas colocadas para isso. Meu podcast ele precisa bombar, explodir. Eu preciso ter fama, igual os grandes podcasts brasileiros. Né? Aqui, unicórnios. Estúdios de podcast brasileiros que estão faturando 10 milhões, 50 milhões, 100 milhões, 200 milhões de reais. É uma big empresa por que trás tem vários estúdios, que tem vários programas, que é uma empresa de produção de conteúdo. Mas esse foi um erro. Então eu vou lá, olho para o destino daquela empresa, onde eles chegaram, e tento copiar e achar que eu vou ter o mesmo resultado. Não vou ter. Então o primeiro ponto é, que formato é o adequado para o meu negócio
tanto de estrutura física, como de produção, como de conteúdo e estrutura desse conteúdo para eu entregar para o meu público. Então eu preciso primeiro entender isso. E qual oferta, se é uma empresa, eu faço por trás desse processo todo, que ela não é tão explícita assim, mas ela está implícita, para que eu não fique sendo chato e vire um Polishop, Shoptime, algo que não faz sentido para esse formato. E a partir desse momento que eu entendo o formato ideal, a estrutura ideal, eu entendo a minha oferta implícita e não explícita ali, eu mensurar os resultados a partir disso. Olhando sempre esse médio e longo prazo, eu começo a mensurar. Eu distribuo bem, chega até meu público e eu passo a ter desse meu público algum tipo de reação, que é o chamado engajamento. Reação que elas têm a ver com as clássicas dos botões, dos mecanismos das próprias redes sociais, dos próprios canais, como aquela que eu posso estimular e obter de resultado. No final de tudo, esse produto podcast, seja uma empresa ou seja o nosso, ele pode ter derivações para subprodutos, que se tornem até mesmo o produto principal. Então nós já pensamos nisso, né? Já estamos avaliando e planejando isso. Quer dizer, já demoramos, talvez, né? Se eu construo uma audiência, calma, prazo, calma. Mas se eu construo uma audiência e essa audiência ela entende, compreende, quer, interage, essa audiência está buscando o quê quando ela for subir o degrau dessa escada? Eu quero me aprofundar mais, eu quero ter uma entrega diferenciada, eu quero me aproximar desse produto, desse serviço ou de quem leva a solução. Então, nada me tira da cabeça que o processo tem a ver com objetivo, estratégia e planejamento. Se não, é mais um podcast como dezenas, centenas, se não milhares, que nascem e morrem no primeiro, segundo, terceiro episódio. O nosso amigo aqui da produção pode até nos contar de alguns que já passaram por aqui e morreram. Depois o Hélito podia falar com a gente sobre isso, hein? Hélito, quantos aqui já começaram e não prosperaram, Hélito? Mais de vários? Dezenas? Dezenas. Isso aí. Quantos episódios? Meia dúzia? 5, 10 episódios aí. É isso aí. É porque eu não estava olhando no longo prazo. Essa questão, assim, tem que ter esse planejamento muito claro, né? Você tem que colocar no papel o que você quer e buscando cada uma dessas etapas ao longo do tempo. E é interessante quando a gente pensa também que esse formato de podcast tem uma ferramenta de marketing que a gente chama de, conteúdo de marca, né? Branded content. Depois a gente coloca aqui uma explicaçãozinha da legenda disso, tá? Mas esse conteúdo de marca significa você colocar dentro de um conteúdo, muitas vezes de entretenimento, colocar a sua marca de uma maneira que fique natural ali dentro. Você tem N exemplos, por exemplo, se você pegar Hollywood, os filmes, você tem ali o filme do Náufrago, que tinha ali FedEx o tempo inteiro, a bola Wilson, e colocado, fazendo parte do contexto de uma maneira natural. Da história. Você tem inúmeros outros exemplos como esse, quando é bem utilizado, a história assimila aquela marca, ocupa um espaço, a marca ocupa um espaço que tem a ver com o roteiro, que tem a ver com o enredo, e aí fica perfeita essa conexão, né? Você está aproximando a sua marca de uma realidade, você está contando uma história sua, aí vem de novo o storytelling, né, que fala-se muito a respeito dessa histórias que inspiram, né? E aí a marca aproveitar isso para educar, informar o seu consumidor, né, de novo, naquela linha do que você comentou, mas através de um conteúdo que seja autêntico, ligado com a marca, baseado nesse posicionamento, né? Sempre vamos lembrar, tem esses passos aqui, assim como nós três estamos em 3 momentos diferentes ali da jornada de dar o resultado, tem que ter esse planejamento de longo prazo, pensando em cada uma dessas etapas e fazendo isso, cumprindo isso com disciplina, eu não tenho dúvida nenhuma que dará resultado. É isso aí. Aquela parada do objetivo, né?
O objetivo desse treco aqui não é vender. A gente falou muito sobre isso no começo, né? A gente vai fazer um podcast e a ideia inicial não é que a gente venda nossos negócios com isso. Mas a gente principalmente venda a ideia de que um negócio que tem brand growth e vendas nos seus como pilares de estratégia, ele vai ter maior chance de resultado do que um negócio que nunca pensa nisso, não é? Então, a própria essência do podcast, né? Tá indo lá fazer com qual objetivo? E aí o Razeira já meio que deu aqui as cartas, né? Falou, pô, faça com o objetivo de ocupar esse espaço, né? De estar ali falando com sua audiência, não com seu cliente, nem seu assinante, mas seu potencial cliente, e não fazendo a venda diretamente, né? Naturalmente ocupando aquele espaço com o objetivo de estar presente, de estar na lembrança, de trazer informação, né? E isso vai naturalmente conectar algumas pessoas. Você não precisa conectar a milhares de pessoas, a milhões de pessoas, né? Eu também gosto muito dessa expressão. Eu acho que a minha meta aqui, né? Não sei a meta de vocês, é uma meta muito audaciosa. Eu quero impactar uma pessoa com o podcast. Então, se cada episódio nosso, um cara sair e pegar uma das coisas e falar, cara, eu preciso ter mais atenção com brand, growth e vendas, eu preciso acompanhar mais um pouco a história desses 3 caras aí, porque está faltando isso no meu negócio, está faltando essa estratégia no meu negócio, pronto. Resultado para mim é atingido, né? Impactamos uma pessoa. Pode chegar um momento que a gente impacte milhares? Ótimo, legal isso aí. Mas antes de eu impactar milhares, eu vou ter que impactar 1, 2, 3, 10, 20, né? Não tem como pular de uma hora para outra. Né? Deixa eu pegar o gancho do que você colocou de alcançar e olhar para o geográfico também, essa questão da distribuição deste conteúdo, aonde ele vai chegar. No digital, na internet, a gente não tem 100% do controle de algo que eu distribuo que pode chegar através de uma pessoa, de outra pessoa, em um lugar que eu não planejei o destino, né? Mas eu posso sim, tendo uma empresa local ou regional, produzir um tipo de conteúdo e atingir, distribuir esse conteúdo mais certeiramente para uma geografia menor. Então, se eu tenho um público que eu produzo um tipo de conteúdo, móveis, eu faço sofás, vendo, produzo outros tipos de móveis, e eu quero produzir algum tipo de conteúdo que tem a ver com casa, que tem a ver com bem-estar, que tem a ver com as soluções do lar, e quero, através desse conteúdo, atingir um público que é uma cidade ou uma micro-região específica, eu preciso planejar muito bem essa minha distribuição, porque isso é possível fazer. O ponto-chave é que eu preciso ter planejado bem isso. Vai ter efeito colateral de alguém de uma outra cidade, uma outra região, outro estado ter visto esse conteúdo? Vai. Mas a grande massa que vai ser atingida na minha distribuição, ela vai ser certeira. E aí eu vou impactar para que a minha mensagem e a minha marca por trás da mensagem nesse conjunto, ela se estabeleça tão bem, e aí eu gosto bastante desse conceito, que quando o meu produto chegar, quando a minha oferta chegar, o público já fala assim, poxa, eu sei do que se trata, eu sei quem é. É quando você chega e a sua marca já chegou primeiro que você. Eu gosto muito dessa ideia. Quer dizer, quando nós 3 chegarmos em algum lugar, as pessoas vão falar assim, poxa, vocês são aqueles do Melhor de 3 podcast? Porque a marca chegou primeiro do que você. Isso já remete a uma outra questão que tem muito a ver com brand, mas que reflete nas outras áreas de negócios aqui. Essa questão de a gente entender que podcast também, por gerar essa aproximação, também é uma via de mão dupla. Possibilita engajamento das pessoas que estão assistindo, interação das pessoas que estão assistindo. Não é aquela coisa só de mão única, né? Permite feedbacks,
permite você entender se aquilo que você está falando, se a pessoa está entendendo. É claro que você tem que encontrar os formatos, é claro que você não pode ficar só se espelhando em algum formato que já existe, alguma embalagem de podcast que já existe, e achar que o seu formato tem a ver com aquilo, você tem que encontrar o seu, a sua linguagem e tudo mais. Mas, de novo, nessa questão que tem muito a ver com marca, de a gente entender que, de repente, a gente está construindo uma comunidade. Você está juntando pessoas que têm a ver com o seu assunto, você está naturalmente atraindo pessoas que se conectam com aquele seu conteúdo, que se interessam, seja através de embalagem, seja através de qualquer outro assunto que você for navegar. Você vai trazer pessoas que se interessam por aquilo. E aí, se você trabalha muito bem na construção e no fortalecimento dessa comunidade, isso tem tudo a ver com construção de marca. E aí a gente pode explorar demais isso, inclusive comercialmente. A imprevisibilidade é uma grande alavanca de publicidade e propaganda, né? Então, não se prenda a modelos também. Se você for imprevisível, provavelmente isso vai capturar mais audiência do que se você for extremamente igual a todo mundo lá. Então, faça do teu jeito, pense na tua maneira aí e vá lá. Uma outra coisa que eu lembrei aqui que a gente deixou de falar, né? O YouTube, no caso do Melhor de Três, a gente coloca no YouTube e no Spotify. Mas o YouTube hoje é a segunda maior ferramenta de busca do mundo e com a tendência de ultrapassar o Google pela evolução aí dos resultados. Então, você precisa estar lá também. E, se vai estar lá, esteja com originalidade, que é o que o podcast normalmente traz, né? As pesquisas mostram que 1/3 das pessoas estão assistindo podcast pelo YouTube e outro 1/3 estão escutando ou assistindo, porque você pode assistir vídeo no Spotify, pelo Spotify. Então você tem aí 2/3 de todas as pessoas assistem nesses 2 canais muito específicos e o restante vai se diluindo aí. E aí eu vou para o gancho. As pessoas assistiram a gente no Spotify ou no YouTube, Razeira, e querem te contratar. Fala assim, eu gostei dessa história de brand desse camarada aí. Eu preciso falar com ele. Como é que faz? E o que você faz de fato? Como é que vai ser essa parada para que eles possam te contratar? Vamos lá no nosso jabá. MR Tempo, nós somos especialistas em estratégia de gestão de marcas, são aí mais de 30 anos, mais de 500 marcas que a gente já atua no Brasil todo. A gente sempre fala muito que, para explicar o que a gente é legal a gente falar o que a gente não é. Nós não somos apenas uma agência de propaganda, não somos apenas uma agência de design, não somos apenas uma agência de marketing. Mas a gente utiliza todas as ferramentas de publicidade, de design e de marketing para fortalecer marcas e gerar resultado. Então, é esse mix de ciência e criatividade para a gente construir marcas que sejam atrativas e fazer com que as equipes sejam cada vez mais produtivas e motivadas através dessa construção de marca, inclusive da porta para dentro, que em algum momento a gente vai aprofundar muito a respeito disso também. Tá? Então, para nós, essa a nossa razão de existir. E a REC? REC Sales Performance, nós ajudamos as empresas a vender mais através de Growth Marketing, marketing digital. A gente trabalha com 4 pilares bem claros ali, a gente repetidamente fala sobre eles, que o primeiro é a estratégia, o segundo é a ciência do comportamento humano, a ciência dos processos, a ciência da execução de cada tarefa que a gente executa. A gente trabalha também na questão da tecnologia, a gente embarca muita tecnologia, muitas vezes a tecnologia que ajuda a automatizar e falar com uma inteligência artificial e que faça um atendimento. E no final de tudo, análise de dados continuamente. A gente trabalha sempre muito orientado a dados. Então, o nosso processo todo e atendimento do nosso cliente é entender que nós podemos ajudá-lo numa parceria onde ele também contribui e a gente faz esse negócio ter mais performance, buscar mais resultado e ter crescimento. No final de tudo, o que o cliente quer, nosso empresário quer no final do dia é vender mais, né, Eli? E aí é com você. Ele tem que querer vender mais, né? Não existe outra coisa a fazer na empresa a não ser vender. Essa semana eu vi uma celebridade aí no mundo de negócios falar que
o caixa é o rei do negócio, né? E eu pensei logo, se o caixa é o rei, a venda é a rainha. Porque sem vendas não tem caixa, né? E a Jump é uma consultoria voltada para vendas e gestão comercial. Ela trabalha nesse último trecho aí, né? Se você acredita que seus vendedores não perdem venda, você não precisa da Jump. Agora, se você já viu as oportunidades passando na tua equipe ali, falando, puxa, essa venda aqui esse atendimento poderia ser melhor trabalhado, meus vendedores perdem oportunidades, as oportunidades escapam pelo vão dos dedos, provavelmente você está precisando de um apoio da Jump, justamente para que a gente trabalhe processo de venda na tua equipe, que seus vendedores dominem técnicas de venda, e tudo isso só vai funcionar com uma boa gestão comercial, então a gente vai ter que trabalhar liderança comercial também. É isso que a Jump faz e nós somos, então, o melhor de três. Isso aí. É isso aí? É isso aí, fechamos mais um? Bora. Ficamos por aqui com o nosso quarto episódio? Quinto episódio do nosso podcast. Quando começa a perder a conta, assim, é que a coisa tá boa. Segundo o Wellington, a gente está naquele momento Tão passando. agora de... Vai cuidado. continuar, vai continuar. Mas aqui não, aqui tem perseverança. Nós vamos em frente, É isso aí, ficamos aqui então com o nosso episódio do podcast Melhor de Três, porque a gente busca integrar branding, growth e vendas para serem alavancas do crescimento do seu negócio, da sua empresa. Ficamos por aqui, até mais.